Audiolivro Conversa Franca sobre Depressão. Autora Joyce Meyer. Quinta parte. Resista ao mal desde o início. Resisti-lhes firmes na fé contra seu ataque. Há muitas causas para a depressão, mas apenas uma fonte: Satanás. Ele quer nos manter deprimidos e nos fazer sentir mal, para que não recebamos tudo pelo qual Jesus morreu para nos dar. Uma das maiores ferramentas para tentar fazer com que nos sintamos mal a nosso respeito é a culpa. A culpa pode com certeza ser uma causa de depressão. Satanás a usa para nos roubar a alegria. Ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força contra ele. Satanás nos quer fracos e incapazes de fazer qualquer coisa, exceto tolerar o que ele decidir atirar em nós. As pessoas também podem ficar deprimidas por causa de alguma coisa que está errada fisicamente. Pessoas doentes são frequentemente deprimidas, um desequilíbrio químico ou cansaço excessivo e exaustão podem causar depressão. Se o corpo está esgotado por causa do estresse ou da falta de repouso, a pessoa pode ser restaurada simplesmente usando a sabedoria e tendo o descanso e a nutrição necessária. Se a depressão é patológica, isto é, causada por um desequilíbrio químico ou outro problema físico, é prudente obter ajuda médica. Em outras palavras, tocar música, cantar e gritar não curará pessoas que estejam em um estado de colapso em decorrência do excesso de trabalho, deprimidas porque seus corpos não estão funcionando adequadamente, com seus hormônios ou substâncias químicas do corpo em desequilíbrio. Devemos prestar atenção às necessidades físicas também. A depressão pode resultar de causas físicas, mentais, emocionais ou espirituais. O rei Davi ficou deprimido porque tinha pecado inconfessado em sua vida. Jonas ficou deprimido porque ele estava fugindo do chamado de Deus e vivendo em desobediência. Elias ficou deprimido porque estava cansado. A passagem de 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 ao 8, nos diz que o anjo do Senhor o alimentou com 2 boas refeições e o deixou dormir um pouco. Nem sempre podemos pôr todas as causas de um problema em uma caixa e tirar a resposta certa. Mas Jesus é sempre a resposta certa, e seja qual for a causa que Satanás usou para trazer a depressão, o Senhor nos conduzirá em vitória quando o seguirmos. Ele mostrará a cada um de nós o que precisamos fazer para vivermos uma vida cheia de alegria. Não importa a causa, assim que sentirmos a depressão chegando, precisamos resistir-lhe imediatamente e fazer o que o Senhor nos direcionar. Não flerte com o diabo. Não brinque com a depressão. Assim que começarmos a nos sentir decepcionados, devemos dizer a nós mesmos: preciso fazer alguma coisa a esse respeito antes que se torne pior. Se não fizermos isso, acabaremos ficando desanimados e deprimidos. Jesus nos deu para vestir vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Se não usarmos o que ele nos deu, afundaremos mais e mais no poço da depressão e poderemos acabar com um problema de verdade. Quando sabemos fazer o certo e não o fazemos, estamos, por assim dizer, flertando com o diabo. No mundo, um homem ou uma mulher poderia flertar com alguém no escritório, embora jamais isso se tornasse um completo caso de adultério. Mas não podemos flertar com o diabo desse jeito. Assim que abrimos uma porta, ele pode conseguir uma posição segura. Assim que consegue uma posição segura, ele pode obter uma fortaleza. Ele é progressivo e agressivo em sua ação contra nós.
e devemos ser agressivos contra ele. Certa vez, Deus me revelou como era errado sentir autopiedade. Eu havia vivido sentindo autopiedade a maior parte do tempo. Naquela época, fiz um compromisso verdadeiro de não mais permitir que aquela emoção negativa governasse a minha vida. Quando as coisas não aconteciam do meu jeito e sentia pena de mim mesma, eu resistia a esse sentimento imediatamente. Se ele lhe desse vazão, eu me afundaria mais e mais nele. Lembro-me de uma vez em que quis me sentir daquele jeito somente por um pouco de tempo e depois me libertaria. Eu estava sentada em minha cadeira de oração, tomando o café da manhã. Dave tinha ferido meus sentimentos, então eu queria ter pena de mim. Sabia que não poderia ficar daquele jeito, mas ainda não estava pronta para desistir. O Senhor me mostrou que, por não querer abrir mão daquele sentimento imediatamente, era como se eu quisesse tomar uma xícara de café com o Senhor piedade. Isso pode não parecer tão perigoso, mas poderia ser o tempo todo a necessidade do diabo de conseguir uma fortaleza que não pode ser quebrada facilmente. Deus nos protege muito quando somos ignorantes e não sabemos o que estamos fazendo. Mas assim que sabemos o que é certo e intencionalmente escolhemos fazer o errado, isso nos coloca em um patamar diferente. Deus ainda nos ama e ainda quer nos ajudar, mas temos um grau maior de responsabilidade. O conhecimento nos dá responsabilidade. Alguém me passou a seguinte história durante uma conferência em que eu estava ensinando sobre o pecado e como lidar com ele. Ela esclarece o assunto que estou colocando. Uma garotinha estava caminhando por um lugar montanhoso. Enquanto subia a montanha, foi ficando muito frio. Enquanto caminhava, uma cobra aproximou-se dela. A cobra disse: "Por favor, pegue-me no colo. Estou com frio." A garota respondeu: "Não posso fazer isso." A cobra pediu: "Por favor, aqueça-me." A garotinha rendeu-se e disse-lhe: "Esconda-se dentro do meu casaco." A cobra aninhou-se e se aqueceu. A garota achou que estava tudo bem. De repente, a cobra a mordeu. Ela jogou a cobra no chão e disse: "Eu confiei em você. Por que você me mordeu?" A cobra disse: "Você sabia o que eu era quando me pegou do chão." Se flertarmos com o diabo, sempre acabaremos machucados. Recusar-nos a colocar a veste do louvor porque não estamos com vontade ou não queremos é perigoso. Isso abre portas para problemas mais profundos que podem causar sérias consequências. Resista à depressão imediatamente. Sede sóbrios, bem equilibrados, sóbrios de mente e vigilantes, precavidos o tempo todo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, com fome selvagem, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, contra seu ataque, arraigados, estabelecidos, irremovíveis e determinados, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Resistir ao ataque de Satanás evitará crises prolongadas de depressão. Resistimos ao diabo, submetendo-nos a Deus e manejando a espada do Espírito, que é a sua palavra. Quando Jesus foi tentado 3 vezes por Satanás no deserto, ele não ficou enfurecido e emotivo. Ele disse simplesmente: "Está escrito, está escrito, está escrito." É dessa forma que devemos resistir a Satanás quando ele vem nos tentar para nos conduzir à culpa, condenação ou outra coisa errada qualquer a que ele está tentando nos induzir.
Devemos perceber e nos lembrar de que a depressão não é parte da nossa herança em Jesus Cristo, não é parte da vontade de Deus para seus filhos. Quando sentirmos algo que não seja parte da vontade de Deus para nós, precisamos começar a manejar a afiada espada de dois gumes da palavra. A Bíblia prometeu que se fizermos isso, se resistirmos a Satanás firmemente, quando ele nos atacar, ele fugirá de nós. No instante em que começarmos a experimentar quaisquer sentimentos de depressão trazidos por condenação ou culpa, ou remorso, ou pesar, precisamos nos firmar na palavra de Deus e nos recusar a permitir que aquele sentimento negativo pesem sobre nós e nos deprimam. Em Isaías 61, do versículo 1 ao 3, vemos que Jesus foi ungido e enviado por Deus para pregar as boas novas do Evangelho aos pobres de espírito, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos, para abrir as portas da prisão e os olhos aos cegos, e para dar consolo e alegria aos que choram, para dar-lhes um enfeite de beleza em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor em vez de um espírito pesado, sobrecarregado, angustiado. Em Cristo não há condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação, nenhuma sentença de culpa pelo erro há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não vivem de acordo e não seguem os ditames da carne, mas seguem os ditames do Espírito. De acordo com essa passagem, nós que estamos em Cristo Jesus não somos mais condenados, não mais julgados, culpados ou errados. Ainda assim, nos julgamos e nos condenamos com muita frequência. No meu próprio caso, até que eu aprendesse e entendesse a palavra de Deus, vi uma grande parte da minha vida sentindo-me culpada. Se alguém me perguntasse sobre o que me sentia responder, tudo o que eu sabia era que havia um vago sentimento de culpa que me todo o tempo. Felizmente, quando entendi melhor a palavra do Senhor, fui capaz de superar aquele sentimento irritante. Mas não muito tempo atrás, passei por um pequeno período em que me senti aquela velha sensação de culpa. Precisei de 2 dias para reconhecer o que estava acontecendo, porque eu ainda não havia tido um problema como aquele por muito tempo. A partir daquela experiência, Deus me deu uma revelação real sobre caminhar livre de culpa ou condenação. Ele me mostrou que devemos não apenas receber o perdão dele, mas também perdoarmos a nós mesmos. Devemos parar de bater em nossa cabeça por alguma coisa que Deus perdoou e esqueceu. Isso não significa que agora somos perfeitos ou incapazes de erro. Significa apenas que podemos continuar com nossa vida sem ficarmos sobrecarregados sob um peso constante de culpa e condenação pelo que está no passado. Enquanto estivermos fazendo o melhor que pudermos, verdadeiramente nos arrependermos de nossos pecados e nosso coração estiver justo diante de Deus, deixaremos de estar debaixo do peso da culpa e da condenação. Deus não olha apenas o que fazemos, Ele olha para o nosso coração. Ele sabe se o nosso coração é justo, então nossas ações entrarão em acordo com o nosso coração. Durante o período em que estava experimentando os sentimentos de culpa e condenação, tudo o que eu fazia me aborrecia. Sentia-me culpada e condenada por cada pequeno erro que cometia. Finalmente, disse ao meu marido, Dave, creio que estou sendo atacada por um espírito de condenação. Isso acontece de tempos em tempos a cada um de nós. Podemos acordar um dia e, por nenhuma razão aparente, subitamente sentirmos que fizemos algo errado. Se esse sentimento continua, podemos nos perguntar: o que está errado comigo?
É aí que precisamos exercitar a autoridade espiritual que nos foi dada sobre as forças demoníacas em nome de Jesus. É quando precisamos usar a palavra de Deus para superar os poderes que tentariam nos roubar nossa paz e alegria no Senhor. Deus quer ajudá-lo. Algumas pessoas nascidas com uma personalidade para cima não têm problemas com a depressão, mas há muitas outras, até mesmo cristãos nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, que regularmente sofrem com ela. Se você está sofrendo de depressão, saiba que Deus o ama mais do que você pode imaginar e se preocupa com o seu problema. Ele não quer que você tenha de sofrer mais com isso, mas se ficar deprimido outra vez, o que pode acontecer? Não precisa sentir-se culpado nem condenado por isso. Aplico à minha vida os princípios deste livro regularmente. Se não fizesse isso, poderia acabar deprimida 4 ou 5 dias por semana. Creio que é quase impossível ficar deprimido se a mente for mantida sob rígido controle. É por isso que Isaías 26:3 nos diz que Deus nos guardará e manterá em perfeita e constante paz, se mantivermos nossa mente fixada nele. Se estivermos em perfeita e constante paz, então não ficaremos deprimidos. 99,9% dos nossos problemas começam na mente. Senhor, conservarás em perfeita e constante paz todo aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor, entregai-vos a Ele, descansai nele, esperai nele confiantemente, perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, a rocha dos séculos. Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4.